Olá, vamos dar sequência agora à correção dos meus cadernos da Vunesp. E hoje vamos para o caderno de Windows. Esse caderno aqui, a maioria das questões são de Windows 7, porém, muitas aí servem para o Windows 10, tá? Então, quem vai fazer a prova do TJ não tem problema, tá? No enunciado está o Windows 7. Vamos lá, 20 questões. Questão número 1. Usando o Windows 7 em sua configuração padrão, um usuário abriu o conteúdo de uma pasta no aplicativo Windows Explorer, no modo de exibição Detalhes. Essa pasta contém muitos arquivos e nenhuma subpasta, e o usuário deseja rapidamente localizar, no topo da lista de arquivos, o arquivo modificado mais recentemente. Para isso, basta ordenar a lista de arquivos em ordem decrescente por onde que ele vai clicar. Eu vou abrir aqui o meu Windows Explorer. Olha só, a questão fala de Windows 10, tá? Perdão, a questão fala de Windows 7 e eu aqui no meu computador tenho Windows 10, para vocês verificarem que não faz diferença. Eu vou ordenar aqui, ó, por data de modificação, tá? Crescente ou decrescente, tá? Então eu vou ordenar isso daqui por data de modificação. Vou clicar em responder. Certa a resposta, tá? Tem várias formas aí de ordenar a visualização dos seus arquivos no Windows Explorer. Próxima questão, questão também de Windows 7, mas o raciocínio é o mesmo para o Windows 10. A imagem a seguir mostra parte da barra de tarefas em um computador com Windows 7 em sua configuração padrão. De acordo com a imagem, o aplicativo acessório, já te deu a dica, né? Padrão Windows 7 usado para edição de texto, que está em execução. Qual é ele? Bom, primeiro de tudo, quais são os acessórios do Windows, aqueles programas que já vêm instalados, né? Os programas nativos, acessórios, que realizam a edição de texto? Temos dois. Temos o bloco de notas e temos o WordPad. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho vários programas, alguns em execução, outros não. Programas em execução eles ficam mais brilhantes, né? Eu tenho o Word não é acessório do Windows, o Word é instalado à parte, e tenho aqui o WordPad, ele é o acessório para edição de texto. WordPad, alternativa A, certa resposta. Próxima questão. Para acessar por meio do Windows Explorer o diretório raiz de um computador com Windows 7 em sua configuração padrão e com apenas uma partição, no único disco rígido disponível, um usuário acessa o seguinte diretório. Qual que é a raiz? A raiz é a sua HD, né? Se você tiver mais de um HD, vai reconhecer como disco C, D, E. Se você tiver apenas um disco, a sua HD vai ser o disco C, tá? Essa que é a raiz, C, dois pontos, barra. Vamos ver? Certa resposta. Próxima questão, tem um textinho associado aqui, vamos abrir, tá? O Windows 7, em sua configuração original, o usuário possui dois arquivos de texto em diretório chamados notas e anotações, conforme imagem a seguir. Ao selecionar o arquivo anotações e pressionar F2 para renomeá-lo, o usuário digitou notas. Nesse caso, considerando que não é possível ter em um mesmo diretório dois arquivos com o mesmo nome e extensão, o Windows automaticamente vai fazer o quê? A. Mescla o conteúdo dos dois arquivos, quer dizer, eu vou renomear, então ele vai juntar os dois? Não, não faz sentido. Apaga o arquivo notas anterior? Também não. Sugere um novo nome, notas 2, e aguarda a confirmação. Por enquanto, a resposta certa. Vou até marcar aqui. Vamos ver as outras. D. Altera o nome do arquivo anterior automaticamente?
Não. E movimenta o arquivo para a pasta Meu Computador. Nossa, que loucura, né? Resposta certa, alternativa C. Vamos ver aqui. Responder. Certa resposta. Próxima questão. Essa daqui está bem tranquila, questãozinha típica VUNESP, que mostra o desenho do programa, o ícone do programa, né? Observe a imagem a seguir, que mostra um ícone retirado do Windows 7 em sua configuração padrão. A segunda alternativa contém o nome do aplicativo associado ao ícone da imagem. Esse programinha aqui é o famoso prompt de comando, né? Aquela telinha preta ali, né? Aquele pedacinho do DOS dentro do Windows. Vamos ver? Certa resposta, alternativa A. Vamos para as próximas 5 questões. 6. No Windows 7, em sua configuração original, um usuário abriu a calculadora e digitou 1000. Depois, sinal de mais, e em seguida 900, e pressionou Enter. Depois disso, pressionou o Ctrl C, que é copiar, abriu o bloco de notas e clicou Ctrl V, que é colar. Assinale a alternativa que apresenta o conteúdo que será colado. Bom, se ele digitou 1000 e somou 900, vai dar 1900. Então, ele selecionou 1900 com Ctrl C, copiou e colou com Ctrl V. Vai aparecer no bloco de notas 1900, tá? Alternativa C. Próxima. Aqui uma imagem do menu iniciar, né? Assinale a alternativa que contém a opção que abre diretamente a janela que permite fazer com que um tipo de arquivo ou protocolo, como MP3 ou HTTP, seja sempre aberto por um determinado programa, tá? Então, vamos supor que eu tenho lá um arquivo MP3. Eu quero que sempre o Windows Media Player abra, né? Eu quero definir qual o meu programa padrão para abrir determinado tipo de arquivo. Tá fácil, né? Programas padrão. Certa a resposta. Próxima, 8. Dá uma olhada nessa imagem aqui e está falando sobre o Google Chrome. Ele está aqui na barra de tarefas, só que repara que não está brilhante, ou seja, ele não está em execução. Então, alternativa A, sendo executado? Não, não está sendo executado. B, sendo executado? Também não. C, fixado na barra de tarefas, né? E existe um atalho para ele na área de trabalho. Sim, está aqui fixado e tem um atalho. Por enquanto é a certa C. Vamos ver as outras. Fixado na barra, tá? Onde também se encontra um atalho para ele. Quer dizer, está fixado e tem um atalho aqui? Não, tá? Só está fixado e já é o atalho. Não são duas coisas diferentes. E, fixado na barra e existe um atalho para ele no menu iniciar. O menu iniciar, eu não tenho como saber. Não está mostrando aqui o menu iniciar. Então, a resposta certa, alternativa C, certa resposta. Próxima, 9. No Windows 7, em sua configuração padrão com o mouse configurado para destros, ao se clicar com o botão direito do mouse sobre arquivos ou pastas, é aberta uma janela junto ao ponteiro do mouse no local clicado. A alternativa que apresenta o nome dado a essa janela. Então, quando eu clico com o botão direito, em qualquer local, né, vai me aparecer um menu de opções. Olha só, vou até fazer rapidamente aqui, ó. Qualquer local, cliquei aqui, ó, me aparece um menu de opções, tá? O nome desse menu é menu de contexto ou menu contexto. Vamos ver? Certa resposta. Questão 10. Vamos dar uma olhadinha. Assinale a alternativa que apresenta o nome do aplicativo acessório do Windows 7 em sua configuração padrão, cuja função é gerenciar arquivos e pastas, permitindo, entre outras atividades, renomear, mover, copiar
e recortar arquivos e pastas. É o famoso Windows Explorer, né? Algumas bancas até colocam explorador de arquivos, também está certo, tá? Alternativa E, certa a resposta. Lembrando que as questões que eu mostrei até agora também servem para o Windows 10. O mesmo raciocínio. Próxima página, já chegamos aí na metade do caderno. As próximas 5 questões, questão 11, vamos ver esse texto associado, ó. Tem uma imagem aqui, tá? Se o usuário arrastar a planilha eletrônica agente, que se encontra no pendrive disco removível G para a pasta Presidente Prudente, o que vai acontecer? Vamos dar uma olhada. Ó. A pasta Presidente Prudente é uma subpasta de documentos, que por sua vez está aqui nas bibliotecas, né? Documentos é uma biblioteca. Então, isso significa que a pasta Presidente Prudente está no meu disco local. E eu tenho aqui uma planilha eletrônica agente que está no disco removível. Então, vai de um disco para outro, discos diferentes. Quando eu arrasto arquivos de discos diferentes, sem usar nenhuma tecla de atalho, o que vai acontecer? Discos diferentes, por padrão, o arquivo é copiado. Por padrão, o arquivo é copiado. Então, dá uma olhada nas alternativas. A, não será movida ou copiada. B, será copiada e renomeada. C, será movida e renomeada. D, será movida com o nome original. E E, será copiada com o nome original. É a resposta certa. Vamos ver. Certa a resposta, tá? Então, quando eu arrasto de discos diferentes, o arquivo é copiado. Próxima. Observe a janela do Windows Explorer no Windows 7, instalada em sua configuração original, apresentada parcialmente na figura a seguir. Assinale a alternativa que contém o modo de exibição aplicado na janela. Repara que ele está mostrando aqui os arquivos, a data de modificação, o tipo e o tamanho, tá? Então, esse modo aqui eu já adianto para vocês que é o modo detalhes, está bem detalhado, né? Só que tem duas alternativas que têm detalhes. D, detalhes com painel de visualização, e E, detalhes sem painel de visualização, tá? Eu não tenho um painel de visualização. Se tivesse habilitado, apareceria aqui no cantinho um painel com uma visualização prévia desse arquivo. Então, alternativa E, detalhes sem painel de visualização. Vamos ver? Certa a resposta. Próxima, 13. Diversas versões do Windows possuem o botão iniciar, que pode ser ativado diretamente pela tecla do Windows WinKey, aquela tecla que tem o logotipo do Windows, né? Presente em muitos teclados. Essa tecla faz a mesma função da sequência de teclas, questãozinha de tecla de atalho, Ctrl ESC, tá? Ctrl ESC também abre o menu iniciar. Próxima, 14. Essa questão, embora no Windows 10 seja um pouquinho diferente, o raciocínio é o mesmo. Ó. Tem aqui, abrir um programa aplicativo que possui a seguinte barra de menus. Arquivo, editar, formatar, exibir e ajuda. Ele não falou qual programa que é, né? Caso o computador não possua mouse, uma forma que pode ser utilizada para ativar o menu exibir desse programa é pressionar. Olha só, repara aqui ó, que cada nome tem uma letra sublinhada. Ó. Arquivo tem a letra A sublinhada. Editar, a letra E. Formatar, a letra F. Exibir, a letra X. Então, a tecla X já está aqui embutida, tá? Eu vou digitar o quê? Alt mais
X. Responder, certa resposta, tá? O raciocínio é o mesmo no Windows 10. Questão 15. Um usuário de um computador portátil operando apenas com bateria e com o sistema operacional Windows 7 estava utilizando o editor de texto quando resolveu se ausentar por algum tempo, após o qual pretendia continuar essa edição. Para tanto, ativou a opção desligamento do Windows, denominada suspender. Então o cara estava sem a fonte, né? Não estava ligado na tomada, só com a bateria. E o cara saiu, foi fazer um lanche, por exemplo. E ele, para não gastar bateria, clicou em suspender. O que o suspender vai fazer? Vamos ver. A. Caso a bateria acabe, todo o trabalho será perdido. Não, suspender não. B. Na próxima vez que o usuário ligar o computador e inserir a senha, a aparência da tela será igual à existente antes da suspensão, tá? Por enquanto é a certa, vamos ver as outras. O usuário deverá necessariamente fechar todos os programas. Não, a suspensão não precisa fechar tudo, ele vai salvar a minha sessão. D. O tempo necessário para tirar o notebook desse modo e restabelecer a sua operação é similar ao requerido quando o notebook é ligado. Não, a suspensão ela volta muito mais rápido do que desligar e ligar novamente. E, por estar operando apenas com a bateria, não é recomendável manter esse modo por muito tempo, pois o consumo será praticamente igual. Totalmente errada. A suspensão é justamente para isso, para economizar energia. É um modo de economia de energia. Resposta certa, B de bola. Vamos ver aqui. Certa resposta. Página 4, né? Entrando nas últimas 5 questões. Vamos dar uma olhadinha. 16. Usando o computador A com Windows 7 em sua configuração padrão, um usuário criou um atalho para um arquivo texto existente apenas nesse computador e copiou esse atalho, copiou só o atalho para o pendrive. Ao conectar esse pendrive em outro computador, o computador B, também com Windows 7, configuração padrão, assinale a alternativa que indica corretamente o que acontece quando o usuário tenta abrir o atalho a partir do pendrive, considerando que ambos os computadores não estão conectados numa rede. Ora, se eu copiei só o atalho para o pendrive e o cara em outro computador clicar nesse atalho, obviamente que não vai ter o arquivo original, né? Então vamos dar uma olhada nas alternativas. A. O arquivo é aberto normalmente. Já está errado. B. O arquivo texto não é aberto, uma vez que o arquivo texto original não existe no computador B. Por enquanto é a certa. C. O arquivo é aberto normalmente. Errado. D. O arquivo é aberto. Errado. E. O arquivo somente pode ser aberto para impressão. Aí o cara fez uma mistureba aí de assuntos, né? É a B de bola responder. Certa resposta. 17. Com relação ao Windows 7 na sua configuração padrão, assinale a alternativa com a categoria do painel de controle que contém a ferramenta Backup. Essa questão, gente, mesmo para quem nunca usou o Windows na vida, dá para resolver por raciocínio, né? Backup é um procedimento de segurança. Então, sistema e segurança vai ser a subcategoria aí que eu vou clicar. Resposta certa. 18. Essa 18 aqui, eu diria que é a única questão que serviria exclusivamente para o Windows 7, né? No Windows 7, sua configuração padrão é possível colocar pequenos aplicativos que fornecem informações, por exemplo, sobre o clima, diretamente na sua área de trabalho. Aqueles pequenos quadradinhos que aparecem no cantinho, lá com clima, com notícia, cotação de bolsa. No Windows 7, a gente chama esses programinhas de quê? Resposta certa são os gadgets, tá? Certa resposta. 19.
uma questãozinha aí de botão de ícone, né? O ícone de atalho do aplicativo acessório do Windows 7 em sua configuração padrão, cuja sua funcionalidade principal é manipular arquivos e pastas. Ele está se referindo, obviamente, ao Windows Explorer E. Vamos clicar, certa resposta. Última questão. Observe a imagem a seguir, retirada do Windows 7 em sua configuração padrão. Ao clicar com o botão esquerdo do mouse, configurado para destros, no retângulo localizado no canto direito da imagem, aqui, ó, tá? Esse botão também tem no Windows 10. O nome desse botão, qual é? Visualizar a área de trabalho, né? Se eu clicar, o que vai acontecer? O botão iniciar será ativado? Não. A área de trabalho será exibida, tá? Então eu vou clicar, se eu tiver janelas abertas, essas janelas vão ser minimizadas e eu vou conseguir visualizar a minha área de trabalho. Vamos ver? Certa a resposta. Tá aí, gente, mais um caderno corrigido, passo a passo, 20 questões, tá? Espero aí que tenham tirado as dúvidas. Até a próxima e